Olá a todos, amigos e irmãos uicanos. Estou aqui para cumprir o meu prometido e falar sobre os vários pratos que podem ser servidos ao longo, ou durante, ou nos dias dos vossos rituais sabáticos. Então, começando mais uma vez por Samhain, os pratos que devem ser servidos, ou melhor, começando pelos alimentos tradicionais, como esta festa marca o fim e o início de um novo ano, como é a noite em que as almas dos mortos caminham sobre esta terra, por tradição colocamos sobre a mesa um prato bem fornecido de iguarias. A romã é o fruto sagrado desta festa, porque Hades ofereceu-a a Perséfone para a convencer a permanecer com ele. A abóbora tem igualmente um lugar importante, porque convertemos em lanterna. Todas as raízes, como por exemplo as batatas, as beterrabas, as cenouras, são indispensáveis, pois simbolizam a nossa ligação com o mundo dos mortos. Os grãos, o trigo, a aveia, etc., fazem também parte desta festa, assim como as nozes. Os pratos a servir, que são aconselhados: guisado de carne e legumes, tarte de abóbora, pão de nozes, queques de arando, cerveja, ponche de vinho com especiarias e tisanas. No solstício de inverno, ou a festa de Yule, a 21 de dezembro, os alimentos tradicionais, como é um festival que dura vários dias, são permitidas as extravagâncias e muitas das vezes encorajadas. Por ocasião desta festa, as maçãs são consideradas sagradas e todas as iguarias que as contêm estão em alta. A cidra era e continua a ser uma bebida de circunstância. O gengibre e as especiarias ocupam um grande lugar de honra. E convém não esquecer que na Idade Média o gengibre, em particular, valia mais que os diamantes. Uma versão moderna dos bolos de antigamente é a casinha feita de broa de mel, recordação dos bolos armados que se apresentavam aos nobres. Os biscoitos são uma parte integrante das festividades, pois nesta época o açúcar era raro e o mel difícil de juntar. Dê-lhes a forma de estrela, de lua, de sol, de animais, e continuará assim um costume que data da pré-história. Os arqueólogos descobriram bolos petrificados em forma de estrela e de lua, ou com as efígies das divindades nos túmulos que datam destas épocas. Os pratos a servir: o frango, o ganso, a perdiz, todos eles assados, leitão assado, empadão de carne de caça, guisado de lebre ou coelho, torta de pombo, bolos de frutas cristalizadas, bolo de mel, biscoitos de açúcar, vinho quente com especiarias, cidra quente com especiarias e por aí fora, e não posso alongar o vídeo. Na festa da Candelária, ou festa de Imbolc, a 2 de fevereiro, os alimentos tradicionais, como é um festival do fogo e da luz, privilegiam-se os pratos condimentados com especiarias. Se não apreciam condimentos ou especiarias fortes, usem a imaginação e apresentem uma sobremesa ou prato flambeado que simbolizará o fogo. Podem ainda voltar-se para os pratos mais exóticos, como os da cozinha chinesa, tailandesa ou mexicana. A cor vermelha do fogo é também importante. Nesse sentido, a couve roxa é apropriada para decorar uma salada. Não esquecer molho de tomate. Prato de massa com molho de tomate fará recordar as cores do festival, o vermelho e o branco. As sementes, por exemplo, de papoila, de girassol, de sésamo, são também sagradas durante este festival, pois transportam em si
o crescimento e a esperança. Os pratos a servir são todos os pratos que sejam bem condimentados, biscoitos cobertos de sementes de sésamo, bolos de sementes de papoilas, salmão fumado, arenque fumado, chili com carne e por aí vai. O equinócio da primavera, ou Ostara, por volta de 21 de março, como é o regresso da primavera, o despertar da natureza, todos os rebentos são considerados sagrados. As primeiras folhas de mostardeira e dente de leão eram um presente magnífico, se pensarmos que os nossos antepassados não consumiam quase nenhum alimentos frescos durante o inverno. Para sublinhar o regresso de Perséfone dos infernos, acrescentavam-se flores às saladas como adorno. Os ovos têm um lugar de honra neste festival, pois permanecem o símbolo universal da fecundidade, anunciam um período de fertilidade e de abundância. Os pratos a servir podem ser saladas mistas, guarnição de luzerna e salsa para os pratos, guarnição de flores, pétalas de rosa, capuchinha, violeta, etc. para as saladas, ovos cozidos decorados com motivos ou pintados com cores vivas, omeletes, quiches, tarte de nata, bolo de mel, bolo dos anjos, brioches, hidromel, álcool ou vinho feito à base de mel. Um dia mais tarde, não sei quando, poderei também dar a receita, leite, ponche de leite e tisanas. Em Beltane, 1º de maio. Neste 1º de maio, os alimentos tradicionais, como é o Festival da Fertilidade, sublinha a chegada dos primeiros frutos da estação. Por exemplo, da Escócia chega-nos a tradição de servir biscoitos de aveia, pão e bolos de aveia. Na tradição Picta, que são os homens azuis da Escócia, os banocs eram um alimento sagrado. Todavia, o alimento sagrado desta festa é o leite e todos os seus derivados. Queijo, iogurte, gelado e natas batidas, creme, quiche. Também é obrigatório servir o vinho de maio, que é um vinho branco, seco, no qual se faz macerar algumas folhas de asperula odorífera durante alguns dias, e também podem fazer este vinho em vossa casa com o vosso próprio vinho branco preferido. Antes de servir, colocar um morango no fundo do copo. Os pratos a servir é queijos, quiches de queijo, palitos de queijo, gelado, natas batidas com morangos. Isso já soa algo um bocadinho mais perverso, mas é bom. Bolo com cobertura e recheio de morangos e natas, charlotte de morango, pão de aveia, biscoitos de aveia e fondue de queijo. Solstício de verão, Mitsuma, a 21 de junho. Nesta época, ou neste sabate, como é uma celebração feliz que sublinha a abundância da natureza, é um festival do fogo dedicado ao sol que está no seu apogeu. Durante este festival, todos os frutos são sagrados, pois começa-se a colher os primeiros frutos da estação. Todos os produtos da terra são recebidos com felicidade e alegria, pois simbolizam a materialização das promessas da primavera. O vinho e o hidromel têm um lugar importante neste festival, porque prestam homenagem a Dionísio. Pratos a servir: churrascos e grelhados, iguarias flambeadas, salada de legumes frescos, salada de batata, salada de massas ou arroz, salada de frutos frescos, tarte de morangos ou de framboesas, pão de passas, bolos de creme e frutos e pão branco. Em Lamas, a 1 de agosto, é o Festival das Primeiras Colheitas e, consequentemente, o Festival do Pão. E para marcar esse momento, confecciona-se pão de milho, tortilhas,
borrego no espeto, arroz de legumes, pão caseiro, pão de milho, ratatouille, tortellinis, tarte de frutos vermelhos, morangos, framboesas, mirtilos, amoras, bolo de pêssego, salada de fruta, de pêssego, de pera e de outros frutos da época, hidromel, cerveja e vinho. A 21 de setembro, em Mabon, temos como alimentos tradicionais, sendo o tempo das colheitas das vindimas, todos os produtos da terra são consumidos em abundância. Faz-se também muitas reservas antes da chegada do inverno. É também a altura da caça. A carne de caça é, aliás, obrigatória neste festival. A maçã é o alimento sagrado desta celebração e na América acrescentam-lhe igualmente o milho. Os pratos a servir são carne de caça, carnes grelhadas, costeletas de porco e compota de maçã, milho, em espiga, em pasta, como quiserem, maçãs, sob todas as formas, compotas de pêssego e damasco, tartes de frutos e charlotte de maçã. Posto isto, meus amigos e meus irmãos, não tenho mais nada a acrescentar a este tema, só que realmente usem estes novos conhecimentos. Desculpem se eu estou a falar muito rápido, mas é que o tempo urge no YouTube. E portanto, espero que adquiram estes novos conhecimentos e que realmente os usem a vosso serviço, que os usem em serviço da vossa fé, em serviço da Wicca. Que os deuses vos tragam as bênçãos mais radiantes, que as entidades da luz e do bem estejam sempre a zelar por vós e que a energia do universo seja sempre a vossa energia e a vossa força, e abençoados sejam.